Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre aposentadoria. Por que esse momento tão sonhado, tão desejado, é tão dolorido? Meu nome é Carmen Rodrigues, sou da Canguru Desenvolvimento Humano e nós trabalhamos com as pessoas, principalmente mulheres, na faixa etária da envelhecência, seus 50, 60 a mais, que é a faixa onde eu me encontro. E por saber na pele o que é cada uma dessas dores que a maioria dessas pessoas enfrenta, é que nós trabalhamos com tanto amor dentro do nosso propósito de ajudar você a aliviar essas dores, se transformar, encontrar um caminho, planejar como quer envelhecer com mais leveza, mais saúde e mais independência. E nessa nossa jornada de trabalho com essas pessoas e também na nossa vida pessoal, temos tido contato com inúmeras pessoas passando por esse desafio da aposentadoria. Temos duas situações mais comuns. Aquelas pessoas que não se planejaram financeiramente para envelhecer e chegam na aposentadoria se sentindo encurralada porque quer parar de fazer aquela atividade que vinha fazendo. Algumas vezes até tem que parar dependendo do tipo de aposentadoria, mas se vê com muito medo de não dar conta de sobreviver financeiramente porque não planejou a sua aposentadoria e não se sente capaz de viver com aquele salário da aposentadoria que geralmente reduzem muito o salário atual da pessoa, como foi o meu caso. Meu salário se reduziu drasticamente quando eu me aposentei por tempo de serviço. Eu fui enfermeira por 35 anos, sou mãe de 3 filhos, atualmente tenho 3 netos, estou divorciada há muitos anos e por um grande período da minha vida eu tive que sustentar meus filhos sozinhas. Então eu tinha também muitas crenças limitantes a respeito disso, como eu vou sobreviver com essa aposentadoria. Outro problema comum, essa é um dos maiores problemas, e nós sabemos que não existe uma envelhecência saudável sem saúde financeira. A envelhecência não é que ela dê mais gastos, mas para que possamos usufruir dela com leveza, fazermos aquilo que planejamos durante tantos anos, precisamos ter saúde financeira, lógico, ter prazer na vida. Então esse é um dos problemas que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. O segundo grande problema são outras pessoas que conseguiram sim se aposentar com o salário integral ou até se planejaram fazendo aí uma previdência privada, investimentos e conseguiram ter independência financeira nesta fase da vida após se aposentar. Porém, essas pessoas se sentem perdidas, porque aquilo que pensavam que iam querer fazer após se aposentar não faz mais sentido quando chega nesse momento crucial. Ou até faz por algum tempo, um ano e meio, que imaginava que ia querer descansar, ler, bordar, cuidar das plantas, viajar, curtir os netos. Porém, isso vai se tornando um vazio existencial. Isso também aconteceu comigo. Então, vamos juntar essas duas coisas e ver como podemos ressignificar isso para que esse momento não seja tão sofrido. Eu hoje estou com 62 anos de idade, me aposentei aos 50. Nesta fase da vida, meus 3 filhos estavam se tornando adultos, portanto, não precisavam mais tanto de mim. Eu os ajudava ainda um pouco financeiramente, mas não precisavam fisicamente de mim, que é o que acontece com a maioria das pessoas que têm filhos e chega nessa faixa etária. Os meus pais, os dois, que eu era a principal cuidadora, porque eles estavam adoecidos há alguns anos, faleceram nesse mesmo ano. Eu finalizei o meu mestrado, eu me aposentei numa profissão que era essencialmente eu cuidar dos outros. Eu fui enfermeira por 35 anos. Então, de repente, eu não sabia quem eu era se eu não estivesse cuidando de todo mundo. Além disso, eu ainda me sentia como a filha mais velha dos filhos vivos dos meus pais, eu era mais velha, eu sentia que eu tinha que cuidar de todo mundo.
tinha um irmão com problema de saúde, eu me sentia responsável, eu queria cuidar de todo mundo. Eu fui entender depois, nesse processo que eu entrei a partir dessa crise, que eu podia soltar, que eu não era responsável por ninguém. E naquele segundo aspecto de se preparar financeiramente, até eu me aposentar, eu vivia com o salário de cada mês. Eu não tinha nada guardado, não tinha nenhuma poupança, eu não tinha nada para me resguardar, para planejar nada. Eu não tinha me planejado, não tinha me programado. Por que que isso acontece? Nós sabemos, nós temos dados aí que 67% dos brasileiros não se programam financeiramente para a velhice. E para isso nós temos várias justificativas. O salário é pouco, temos muitas despesas, não sobra para poupar. Mas hoje eu entendo que isso tudo são historinhas que eu também contava para mim. Que a gente só ganha o suficiente para pagar contas, mas isso é o que nossa mente está planejada, é o que eu aprendi, que eu tinha que ganhar só para pagar as contas. Então tudo que eu ganhava, mesmo em épocas que eu ganhei muito bem, apareciam mais contas para pagar. Eu fazia mais contas. Eu gastava de uma maneira não responsável, digamos assim, não tinha respeito pelo dinheiro e não via o dinheiro como algo importante no sentido de não ser matéria, ser energia que tem que fluir, mas com a ideia, né, com a crença limitante da escassez, de que ele ia faltar, eu me apegava a ele e gastava e usava. Parece incoerente, mas não é. Nós temos que aprender a diferença entre mentalidade de escassez e de restrição. Restrição é o saber que eu quero e posso poupar, que seja 10% do meu salário, por menor que seja o meu salário, para oportunidades e não para dificuldades, não para problemas, não para emergências, mas para oportunidades futuras. Porque quando a gente quer planejar uma viagem ou trocar a casa ou algo assim, a gente consegue se organizar e poupar? Imagine que a sua velhice, não importa agora se você está com 40, 50 ou 60 anos, é uma viagem que você vai fazer daqui 10, 15, 20 ou 30 anos. E você vai se programar para essa viagem. Então você vai começar a ver quanto custa a passagem, a hospedagem, quanto você tem que levar de dinheiro, e você vai começar a se programar a partir de agora. Então encare a sua envelhecência, a sua fase da aposentadoria, como essa linda viagem que você vai fazer pelos próximos 20, 30 anos da sua vida. E comece a se organizar agora. Eu comecei depois dos 50 anos. O que aconteceu? Quando eu entrei nessa crise aí existencial de saber quem eu era, não tinha mais ninguém para eu cuidar, meus pais faleceram, meus filhos cresceram, eu estava divorciada há bastante tempo, não era mais enfermeira, o que eu ia fazer? Eu comecei uma busca de autoconhecimento em várias ferramentas, vários cursos que eu já contei em outros vídeos, e fui mudando a minha mentalidade, fui me responsabilizando por tudo que me acontecia. Fui limpando as minhas memórias, fui equilibrando minha energia. Fui restabelecendo a minha saúde física, financeira, emocional, mental, espiritual, energética. E encontrei um novo propósito na minha vida. Com isso, eu comecei a lidar com o dinheiro de forma diferente. A partir de então que eu consegui ter uma reserva financeira e viver de maneira mais livre, solta, usufruindo de tudo que eu sempre sonhei usufruir na minha vida. E nesse propósito eu consegui me manter ativa na minha aposentadoria, que eu sonhava lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, né? Todo mundo sonha com o dia que vai se aposentar, como se a gente só fosse aproveitar a vida depois que se aposenta. E a gente passasse todo esse segundo terço da vida, dos 30 aos 60 mais ou menos, sobrevivendo. E foi o que aconteceu comigo e com a maioria das pessoas. Apesar de eu amar ser enfermeira, eu sobrevivia, trabalhava muito, em algumas ocasiões em 2, 3 empregos,
achando que eu tinha que dar conta, que eu era aquela mulher maravilha, que eu podia fazer tudo, que era multitarefa, cuidar de todo mundo e ainda dar conta de tudo financeiramente. E nunca tinha nada. Sou muito grata pela minha profissão, por tudo que eu conquistei. E se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não seria quem eu sou hoje. Então, isso foi importante. Não devemos negar nosso passado e muito menos viver nos culpando pelo que passamos. Isso faz parte de quem eu sou hoje e de toda essa descoberta que eu venho fazendo nos últimos anos. A partir daí, eu consegui essa reserva financeira, consegui me programar, consegui começar a usufruir do meu dinheiro, dos meus rendimentos, dos meus investimentos e encontrei um propósito, que é o que eu faço hoje. Continuo cuidando de pessoas, mas de maneira livre, solta, sem estar no controle, de maneira mais saudável. Na época, eu tinha ainda muita enxaqueca. Nunca mais eu tive, há muitos anos eu não tomo nenhum remédio. Isso tudo por meio do autoconhecimento. Então, você que está nessa fase da aposentadoria ou que vai passar, que não tem uma reserva financeira, que não tem saúde financeira, que vive cheio de dores, busque uma coisa essencial, o autoconhecimento. E por meio do autoconhecimento, você vai descobrir o seu propósito de vida. Para sair desse estado depressivo, melancólico, de dor física e emocional. É preciso, sim, uma boa alimentação, exercício físico, uma boa qualidade de sono, mas isso tudo a gente só consegue quando a gente começa a se amar. E esse propósito de vida você vai encontrar só com essa jornada de autoconhecimento. Então, a aposentadoria, que hoje é um sofrimento para muita gente, pode se tornar algo muito agradável, como uma oportunidade de viver uma nova vida nessa mesma vida, que é o que tem acontecido comigo e com muitas pessoas que nós temos ajudado com o nosso conteúdo, tanto gratuito como conteúdo pago que nós temos nos nossos cursos. E nós estamos aqui porque queremos ajudar você. Então, se esse vídeo foi útil para você, se te ajudou de alguma forma ou despertou em você ainda mais dúvidas, mais insights, mais questionamentos, por favor, deixe aqui o seu comentário, deixe sua dúvida. Terei maior prazer em lhe responder. Temos uma equipe aqui me assessorando, me ajudando a também ver todos os comentários e responder todas as dúvidas. E se você acha que esse vídeo pode ser útil para alguém que você conhece, compartilhe. Dê o seu like aí, porque o YouTube vai entender que é um conteúdo de relevância que pode ajudar mais pessoas. E fazer o bem faz bem. E tudo que mandamos para o universo nós recebemos de volta. Então eu quero lhe ajudar a mudar essa frequência de dor, essa frequência de sofrimento, para uma frequência de paz, de saúde, de leveza, de transformação. Vejo você aí nos comentários ou em algum momento que o universo vai nos unir. Gratidão, um grande beijo.